Boa noite. O pessoal não quer mais assistir aula, né? Eu falava para a Graziela que a gente não pode, o aluno vai bem, ele não volta. Se ele vai mal, ele também não volta. Então eu não sei o que a gente faz, né? Tem que tirar a prova aí do pessoal, né? Que se tira nota ruim é porque o professor é ruim. Se o aluno tira nota boa é porque o professor foi fácil a prova. Não, tem que assistir. Nós já estamos, eu andei lançando lá no Moodle, nós já estamos na reta final, salvo engano, faltam. Acho que faltam 3 aulas, né? Acho que 4 se eu somar a revisão para nossa avaliação final. Depois vocês já estarão livres aí de mim do direito das sociedades. O ano que vem vocês devem pegar professor de vago, acho que vocês têm quinto e sexto semestre, né? Deve ser títulos de crédito, deve ser outras coisas bem importantes também no direito empresarial. Mas não posso me enrolar aqui que eu tenho bastante coisa para conversar hoje, que de manhã eu consegui começar e terminar a aula 17 dentro aqui dos 60 minutos. Então, aula 17, Sociedade Limitada, parte 2. Por que parte 2? Eu fracionei a aula em 2 partes para que fique mais fácil de vocês estudarem. Então, pode olhar ali na minha ementa de aula que eu continuei a numeração de acordo com a aula 16. Então, eu começo com o número 7, ó. Vontade da sociedade, número 8, administração da sociedade, número 9, relações da sociedade com terceiros, 10, conselho fiscal, 11, sócios, 12, recesso, 13, exclusão do sócio, 14, morte de um sócio e 15, ação de dissolução parcial de uma sociedade. Então nós temos aqui um belo caminho jurídico aqui para a gente raciocinar, para a gente pensar aqui nessa quarta-feira não chuvosa, né, na contagem regressiva aí para terminar o ano. Então, o primeiro item dessa aula, na verdade, é o item que eu estou enumerando de item de número 7. E começa ali, ó, vontade própria expressa pelos sócios. Então, nós estamos falando de sociedade limitada, que é aquela sociedade em que os sócios possuem a responsabilidade limitada à sua participação, às cotas que ele conseguiu ali adquirir ao longo ali dessa participação na sociedade. Vontade própria expressa pelo sócio, nós estamos dizendo que essas pessoas, quando se unem para trabalhar aqui a atividade empresarial, que a gente já aprendeu, né, que sociedades empresárias têm atividade de empresa, atividade empresarial, essa vontade que ela é expressa através da sociedade é a vontade da maioria. Então, se nós tivermos ali 10 sócios, de repente não há unanimidade, não são 10 sócios que decidiram a mesma coisa. Mas se 6 decidirem, 6 é a maioria, né? Se for a maioria simples, 6 é a maioria de 10. Então, administradores põem em prática. Os administradores dessa sociedade são as pessoas que acabam materializando a vontade da sociedade, porque a vontade da sociedade é a vontade ali da maioria dos sócios. Dispensa assembleia ou reunião se houver pronunciamento escrito de todos os sócios. Eu faria a seguinte sugestão para vocês. Peguem ali um bloco de notas, um caderno, não sei como é que vocês organizam os estudos de vocês. Vão anotando os artigos que eu vou estar indicando ao longo da aula, porque é bastante coisa. Depois vocês vão se perder aí na hora de fazer o índice remissivo, se não tiver as anotações. Então, o primeiro artigo que eu estou falando aqui na aula é o 1072, parágrafo 3º do Código Civil, que trata expressamente da possibilidade dos sócios fazerem a sua manifestação de vontade por escrito, e se todos os sócios fizerem por escrito essa manifestação, fica dispensada a assembleia ou reunião. Calma que mais para frente eu vou relembrar vocês a questão da microempresa e empresa de pequeno porte, que existe sim um tratamento diferenciado por parte da lei. Por enquanto nós estamos falando aqui de regra geral. Regra geral, né, quando a gente está pensando em vontade da sociedade, é a vontade expressa pela maioria dos sócios, é os administradores que colocam ela em prática, e se os sócios todos se fizerem a manifestação por escrito, fica dispensada aqui a assembleia ou reunião nos termos do artigo 1072, parágrafo 3º do Código Civil. Reuniões. Prof, o que são reuniões? Reuniões são a forma mais simples de encontro dos sócios. Então isso aí não tem dor de cabeça.
Se você pegar a nossa doutrina, o Marlon, que é o que a gente está utilizando, ontem à noite, ainda de manhã eu falei, o pessoal ainda deu risada, mas é verdade. Ontem à noite fui dormir com o Marlon Tomazetti. Como assim foi dormir com o Marlon Tomazetti? Eu levei ele lá pro quarto e fiquei lendo. Como o capítulo de sociedades é muito longo, né, e nós ficamos um tempão sem se ver, eu achei melhor fazer um remember aí na minha consciência, no meu conhecimento, porque muitas vezes quando a gente fica muito tempo sem lembrar aqui, sem fazer um bate aqui, conteúdo, você acaba esquecendo de alguns detalhes importantes. E eu me lembro que eu li ontem, relembrei que o Marlon estava dizendo que as reuniões normalmente são aplicáveis naquelas sociedades limitadas com menos de 10 sócios. Por quê? Porque é mais fácil de você controlar. Nas sociedades com 10 ou mais sócios, talvez seja necessário ter uma assembleia. Mas isso aqui é só nomenclatura de acordo com o número de sócios. Olha ali, ó. Assembleia de sócios. O que é assembleia de sócios? Órgão que exprime, né, que expressa a vontade da sociedade. Qual é o objetivo de uma assembleia de sócios? Indico 3 ali, ó. A apreciação das contas dos administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial ou econômico e, eventualmente, designar administradores. Então, quando a gente está falando em prestação de contas por parte dos administradores, quer dizer, então nós precisamos de uma assembleia para que possa aprovar essas contas aqui da gestão anterior desse ou desses administradores. Então, isso aqui parece que fica assemelhado a uma reunião de condomínio, mas não é não. Na verdade, é a reunião de condomínio que se emparelha aqui com o que acontece na sociedade limitada, porque nós temos artigos específicos para a sociedade limitada e de forma subsidiária a gente vai aplicar quem? A lei da sociedade simples e ainda, se possível, né, se estiver escrito no contrato social ou se houver alguma identificação, a lei das SAs, a 6404/76. Então, deliberar sobre balanço patrimonial e econômico. O balanço patrimonial são os bens ali que a sociedade adquiriu no último exercício. Econômico, né, balanço patrimonial e econômico. Econômico é aquilo que a gente está falando em liquidez, né, se essa empresa tem dívida, se sobrou dinheiro em caixa, o que aconteceu. Por isso que a gente fala em balanço patrimonial, patrimônio, e balanço econômico, que é como é que essa empresa está se virando, como é que está acontecendo, o que está dando aqui de lucro ou de prejuízo. Eventualmente, se houver a necessidade de troca de administradores ou nessa determinada sociedade limitada foi indicado administradores por tempo determinado, é através da assembleia de sócios que a gente vai fazer o quê? A mudança, vai fazer a designação de novos administradores. Até aqui não tem nenhum problema, tudo muito simples. Como é que vai funcionar a convocação e a instalação dessa assembleia, professor? Deve ser utilizado de forma a dar ciência inequívoca aos sócios da data, hora e relação das matérias a serem tratadas. Aqui eu não coloquei, mas eu já vou falar. Aqui o Tomazetti ele faz uma crítica ao que o Código Civil está indicando com relação a essa convocação e instalação. Por quê? Eu nem coloquei aqui nos slides que eu precisava fazer de forma objetiva, mas se você for fazer a leitura do Marlon Tomazetti, você vai ver e vai compreender de que essas convocações são feitas através da publicação em jornal local de grande circulação. Isso aí, para uma sociedade limitada pequena, de 2 ou de 3 sócios, por exemplo, ela tem um custo demasiadamente alto. Eu já disse para vocês que eu sou advogado ali de uma associação de donos de caminhões, já faz acho que 2007 para cá, então 7, 8, 9, 10, já está com 4 anos que eu sou advogado deles. E lá as reuniões a gente, quando tinha o diário, a gente fazia a publicação aqui no diário como meio de jornal local. Hoje o diário já fechou, então nós não estamos mais fazendo a publicação na imprensa local, porque não tem. Na verdade, a gente manda ali a carta para todos os associados, né? Mandamos e-mail e mandamos mensagem de WhatsApp. Pode ser impugnado? Pode, porque o Código Civil diz que tem que ter a publicação em imprensa local de grande circulação. Mas vocês estão vendo que isso era um custo. Eu me lembro muito bem que o último edital que eu paguei de publicação no diário acho que custou R$750. Então, para uma empresa pequena, para uma sociedade limitada pequena, talvez R$750 não seja brincadeira para estar gastando com a mera publicação ali de uma assembleia, que já a gente vai ver que em alguns casos fica dispensável. Deliberações são tomadas pelos votos dos sócios contados de acordo com a participação no capital social. Então, próximo artigo a você tomar nota, artigo 1010 do Código Civil.
que fala o artigo 1010 do Código Civil? O artigo 1010 diz de que as deliberações serão tomadas nessa Assembleia de acordo com os sócios, né? E esses sócios, a votação vai ser de acordo com a sua participação no capital social. Então, quem tem mais capital social tem maior peso. Quem tem menos capital social tem menos peso. Não seria justo um voto por cabeça, porque, por exemplo, eu poderia ser titular de 60% de uma sociedade e os outros 40% ser dividido em 10 pessoas. Então vejam que se fosse por cabeça seria injusto. Eu disse para vocês que eu lembraria a questão das deliberações para microempresa e empresa de pequeno porte. É verdade, é verdade. Então, a partir da Lei 123 de 2006, que nós já conversamos lá no primeiro semestre, estão lembrados? A lei que criou a possibilidade do empresário individual e trouxe aqui um tratamento diferenciado para a ME e o EPP, tornou-se dispensável a realização de assembleia ou reunião, inclusive a manifestação escrita de todos os sócios. Então, olha que beleza! Se a sociedade limitada se encaixar como ME ou EPP, ela fica dispensada de fazer essas reuniões, essas assembleias, fica dispensada até da própria manifestação por escrito dos sócios. Então, a Lei 123 de 2006, trouxe até um benefício aqui na questão da sociedade limitada. Simplificou essa modalidade que é para os sócios, para esse tipo de sociedade se sentir o quê? Estimulada. Você não vai ter que fazer o gasto aqui. Então, eu gastei exatos 15 da aula, mais 10 minutos falando, acho que eu dei até uma adiantadinha, né? Não fiquei enrolando muito, para tratar do item 1, que era, aliás, o primeiro item da aula, que era o item de número 7, que a gente estava falando em vontade da sociedade. Agora nós vamos tratar do item de número 8. O item de número 8, nós vamos falar da administração da sociedade. Como é que funciona essa administração aqui da sociedade limitada? Então, a ausência de substrato concreto de pessoas jurídicas, ou seja, a ausência de boca, de mão, né, de braço, torna imprescindível a intermediação, ou seja, a expressão por meio de um órgão para a exteriorização da vontade delas, ou seja, para a gestão da sociedade. Então, calma aqui que a gente quer conversar um pouquinho. Esse slide ele está dizendo para vocês que, em razão da pessoa jurídica ela não ter existência humana, então a sociedade ela não tem braço, ela não tem boca. Eu sempre brinco com vocês e pergunto, vocês já viram uma pessoa jurídica? Já pegaram na mão de uma pessoa jurídica? Já sentiram o cheiro de uma pessoa jurídica? Já ficaram com uma pessoa jurídica? Não tem como, porque a pessoa jurídica não tem existência humana. Então, qualquer ato que a pessoa jurídica venha a ter que realizar, ela tem que fazer por meio de uma pessoa natural, por uma pessoa física. E aqui na administração da sociedade limitada não é diferente. Então, em razão da sociedade limitada ser uma pessoa jurídica, ela não tem existência humana, e como ela não tem existência humana, ela precisa exteriorizar essa vontade, ela precisa materializar essa vontade através de um órgão que nós chamamos de órgão de administração. Professor, é o administrador? É isso mesmo, mas agora, a partir desse momento que você está conversando comigo, nós vamos começar a tratar da nomenclatura correta, que é órgão de administração. Por que órgão de administração? Porque é um órgão que pode, já vou mostrar para vocês, que pode ser um conselho de administração, né, mais do que uma pessoa, ou pode simplesmente ser uma única pessoa. Então, regra geral, quem vai exteriorizar essa vontade da sociedade limitada, quem vai colocar em prática esses atos da gestão, é o órgão de administração. Fique sabendo, né? Quando eu coloco um fique sabendo, é alguma coisa que é importante. Então, de acordo com a Instrução Normativa 38 de 2017 do DREI, afirma que fica facultado, então é uma faculdade da criação do Conselho de Administração para a Sociedade Empresarial Limitada, aplicando-se por analogia às regras previstas na 6.404/76. Lembram-se que a gente conversou aula passada, que nós falamos que quando existe um tipo de órgão, um tipo de instrumento aqui dentro da sociedade limitada que é compatível, que é igual da sociedade anônima, nós poderemos fazer análise que essa sociedade a gente aplica de forma subsidiária às regras da SA.
Então, neste caso aqui, se você pegar uma sociedade limitada que tenha conselho de administração, o que é conselho de administração? Penso eu que é um órgão colegiado, então no mínimo 3 pessoas, concorda? Então, esse conselho de administração, pode ver que a Instrução Normativa 38/2017, ela está alinhando esse conselho de administração aqui da sociedade limitada com o conselho de administração que nós vamos aprender daqui a pouquinho, né, na próxima aula, que existe lá na Sociedade Anônima, Lei 6.404/1976. Então, em razão disso, se vocês verificarem um conselho de administração em uma sociedade limitada, evidentemente que nós estamos tratando de uma sociedade limitada que aplica a lei das SA de forma subsidiária. 8.1. Natureza jurídica entre o administrador e a sociedade. Como é que acontece? Como é que a gente classifica essa relação? Então, aqui é muito importante, eu acredito que até eu já tenha falado involuntariamente, de forma trocada para vocês, quando a gente está falando de um outro assunto. Por quê? Olha só, não se pode falar em representação legal ou convencional, ou seja, o órgão de administração ou a pessoa jurídica, a pessoa física que se intitula ali como administrador, nós não podemos falar em representante legal ou representação legal ou representação convencional. Por que não, professor? Porque a pessoa jurídica, primeiro, que ela não é incapaz. Segundo, porque a existência desse órgão de administração é essencial à própria vida da sociedade, não sendo possível a gente falar em mandato. Mandato a gente outorga aí uma procuração para advogado ou para outra pessoa ser o nosso mandatário. Então, aqui no caso da pessoa jurídica, esse slide está desmistificando aquilo que nós falamos de forma trocada, porque a gente fala representante legal da sociedade. Não é representante legal, a sociedade não é incapaz, ela não está incapaz para os atos da vida civil, da vida empresarial. Ou seja, eu não posso falar em representação nem por meio do incapaz, que seria a representação legal, nem a representação convencional. Nós estamos convencionando que você vai representar aqui essa sociedade limitada. Não é isso. Para a existência dessa pessoa jurídica, faz-se necessário a exteriorização dessa vontade, desses atos, por meio de um órgão de administração. Então, cuidado aqui para você não cair nas minhas pegadinhas. Nós não podemos falar em representação legal ou convencional, porque nós estamos diante aqui de uma necessidade de existência desse órgão de administração. Então, sem esse órgão de administração, como é que a sociedade vai expressar a sua vontade? Não tem como, fica muito difícil, nem tem como. Eu copiei a transcrição aí do Rubens Sequião, porque eu achei ele muito saudoso, achei de muita valia o que ele disse. Ó. O órgão executa a vontade da pessoa jurídica. Qual órgão? O órgão de administração, pelo amor de Deus. Assim como o braço, a mão, a boca executam o da pessoa física. Conseguiram entender esse trocadilho? Ele está dizendo que a vontade da sociedade limitada, ela é expressa por meio desse órgão de administração, assim como o seu braço, sua mão, sua boca expressa a sua vontade. Ou seja, é tudo uma coisa só da pessoa que é o titular aqui da atividade. Então, gosto bastante. Se eu repetir isso aqui lá para vocês já estão sabendo. Item 8.2, nomeação e destituição dos administradores. Olha só, primeiro travessão, a sociedade limitada, é o terceiro tipo de sociedade contratual que nós estamos estudando, né? A primeira foi sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e agora sociedade limitada. Admite-se a nomeação de administradores estranhos ao quadro social. É a primeira vez dentro das sociedades empresárias que é possível, que nós admitimos a nomeação de um terceiro para ser aqui administrador da sociedade. Então, cuidado com essa afirmação, cuidado com essa pegadinha que eu vou fazer para vocês lá. Eu vou dizer, olha, é verdade que na sociedade limitada, né, sendo ela uma sociedade empresária, é impossível, ou é a primeira vez que ocorre dentro ali do direito empresarial, a possibilidade, ordem cronológica, a possibilidade de termos a nomeação de estranhos ao quadro societário como titulares do órgão de administração.
É verdade. Então, cuidado com isso, porque até a nossa prova você já vai ter sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Você vai estar com todas as sociedades empresárias e as não empresárias na cabeça. Né? Vai ficar ótimo para fazer a prova. Então, nesse item 1, nesse travessão era isso que eu queria falar. E no item 2, no segundo travessão, admite-se a nomeação no contrato social ou em ato separado pela maioria do capital social. Terceiros artigos a serem anotados. Artigo 1071, inciso 2 e artigo 1076 do Código, ambos do Código Civil. Então, artigo 1071, inciso 2 e artigo 1076 do Código Civil. Admite-se a nomeação do administrador no contrato social ou em ato em separado. Se for no contrato social, você já faz ali no ato de constituição, vai estar registrado na junta comercial. Se for em ato em separado, vai necessitar, está entre vírgulas ali, a maioria do capital social. Então, quem tiver a maioria consegue fazer ali a indicação de quem vai ser o administrador. Pergunta para essa quarta-feira não chuvosa. Pessoa jurídica pode ser administrador de uma sociedade limitada? Sim ou não? Então Lorena, a maioria dos doutrinadores, inclusive o Marlon Tomazetti, concorda com vocês que, de acordo com a maioria, o administrador da sociedade limitada deve ser uma pessoa natural. Qual seria o fundamento? Note aí. Artigo 997, inciso 6 e artigo 1062, parágrafo 2º do Código Civil. Porém, eu não posso deixar de advertir que há quem sustente casos de nomeação de pessoa jurídica ou de pessoa física, né? Mas no caso de nomeação fora do contrato social, só poderia ser a nomeação por pessoas físicas. Então, essa discussão doutrinária aqui. Se for feita a nomeação no contrato social, poderia ser pessoa física ou pessoa jurídica administrador. Se fosse fora do contrato social, por um documento em apartado, apenas pessoas físicas. Quando você estiver pensando sobre esse assunto, entendeu? O que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer que não há proibição no Código Civil do administrador ser pessoa jurídica. Entendeu? A maioria da doutrina vai se fundamentar ali no 997 e no 1062. Porém, não existe proibição no Código Civil de nomearmos um administrador sendo pessoa jurídica para a sociedade limitada. Então, cuidado com o que a gente vai escrever lá na prova, cuidado com o que você vai me dar de resposta. Tem que fundamentar. Se você vai fundamentar que não pode, né, que é impossível, você acredita que seja errado pessoa jurídica ser administradora de uma outra sociedade limitada, você vai se basear no 997, inciso 6º, e no 1062, parágrafo 2º, ambos do Código Civil. Se você vai querer traçar uma discussão dessa possibilidade, você vai ter que fundamentar de que não existe proibição legal, porém, essa nomeação tem que ser feita dentro ali do contrato social, não podendo ser feita em documento em apartado. Então, cuidado com essa informação, porque não adianta querer dar uma despertinho lá na prova e querer me dar a resposta de qualquer jeito que eu não vou aceitar. Ou é resposta fundamentada, ou você não entendeu o que eu estou falando, que eu vou até repetir. Regra geral, sim senhor, né, Naomi? Regra geral pode ser só pessoa física. Fundamento 997, inciso 6º, 1062, parágrafo 2º. Existe doutrinador que discute a possibilidade de eu nomear uma pessoa jurídica para ser representante desse órgão de administração. Se isso ocorrer, deveria ser apenas naqueles casos de nomeação dentro do contrato social. Ah, mas como é que eu vou fundamentar isso? Não há proibição no Código Civil. Dentro do direito a gente aprende que não é proibido, é permitido. Mas eu ainda vou concordar com a maioria dos doutrinadores que a gente tem que fazer uma interpretação restritiva desses casos. E se eu fazendo uma interpretação restritiva, eu fico com 997, inciso 6º, 1062, parágrafo 2º. 8.3. Poderes e responsabilidades. Poder de gestão e decisões necessárias à realização do objeto social
que não seja de competência privativa da Assembleia ou reunião de sócios. Então, isso aqui a gente vai estar falando dos poderes ali da representação, da questão do órgão de administração. Então, poder de gestão ele tem, decisões necessárias para que seja cumprido, para que a gente consiga alcançar o objeto dessa sociedade, ele também tem. Ele só não pode invadir aqueles casos que sejam competência exclusiva da Assembleia. Isso aqui a gente vai ter que, quando se deparar com isso aqui, na verdade, a gente vai ter que analisar o caso concreto. Eu estou falando de forma bem hipotética. 9. Né, as relações da sociedade limitada com terceiros. Como é que funciona isso, né, quando a sociedade está se tendo relação com uma terceira pessoa, né? Então, a responsabilidade é da sociedade e não do sócio. Isso aí parece-me que é elementar, mas eu estou anotando porque sempre aparece um engraçadinho que não consegue compreender esse trocadilho. Então, a responsabilidade é da sociedade porque ela é uma pessoa jurídica com registro na junta comercial, ela possui personalidade jurídica. Prof, o que seria uma sociedade limitada sem personalidade jurídica? Conseguem responder? Não conseguem? Sociedade comum, gente. Se for uma sociedade que, mesmo, né, estou dizendo, é uma sociedade limitada, mas ela não foi levada a registro, regra geral, é uma sociedade comum. Exatamente, isso mesmo. Parabéns. Não há a responsabilização do patrimônio do administrador. Então, quando eu estou tomando decisões em nome ali do órgão, né, em nome ali da sociedade, se essas decisões estiverem dentro ali dos atos de gestão, eu não vou responder com o meu patrimônio pessoal. Por quê? Porque ali é um órgão, ali eu estou trabalhando, estou prestando um serviço, se eu não sou sócio aqui dessa sociedade, concordam? Não tem por que o meu patrimônio pessoal responder. Mas agora eu faço uma pergunta. A sociedade se vincula por atos praticados além dos limites do administrador? Ou seja, eu tinha limites de gestão. Eu teria que fazer, tomar decisões de acordo com a gestão aqui para que eu alcance o objeto dessa sociedade limitada. E a pergunta era, a sociedade tem que se responsabilizar por atos aí do seu administrador? Regra geral, sim. Por quê? Porque a gente vai aplicar a teoria da aparência à vinculação dessa sociedade, né? Como é que eu vou adivinhar que o Juliano, administrador aqui dessa sociedade, administrador aí da UniFCV, ele não poderia praticar aquele ato? Concorda? Ah, mas o direito não tem saída para isso? Claro que o direito tem saída para isso. Espera lá que eu acho que está no próximo slide. Antes disso, ó, alguns doutrinadores entendem que essa responsabilidade da sociedade, ela tem o pilar aí na responsabilidade civil, na culpa in eligendo. Por quê? Foi você que elegeu, foi você que indicou esse administrador. Agora você vem falar que ele te roubou, vem falar que ele fez alguma coisa que não deveria fazer? Você tem responsabilidade aqui também, segundo o direito empresarial. Quais são as excludentes, né? Quando é que essa sociedade não vai responder por esses atos que o administrador fez? Quando a limitação de poderes dos administradores estiver escrito no registro próprio. Ou seja, eu fiz ali um documento dizendo que o Juliano só podia comprar e vender, só podia fazer isso e aquilo em até, sei lá, em até 5 mil reais. E levei lá na junta e fiz a averbação, né, fiz o registro aqui junto à matrícula da sua sociedade limitada. Então, quando isso ocorrer, é uma causa de excludente de responsabilidade da sociedade. Sabe por quê? Você que está fazendo negócio aí com essa sociedade, em que eu sou o administrador, o que você tem que fazer? Pegar uma certidão simplificada da junta comercial para saber quais são os meus poderes e se tem limitação para mim. Se você não tomar essa cautela, meu caro amigo, sinto lhe dizer, pela teoria da aparência, você vai pagar a conta sim. 2, segundo izinho, ó, II. O terceiro conhecia do excesso do mandato. Como assim o terceiro conhecia do excesso do mandato? Então, digamos que eu sou administrador aí da UniFCV, eu fico pensando que nos negócios comuns aí de gestão, deve ser meio difícil fazer um negócio maior do que, sei lá, 200 mil, 100 mil, concorda? Eu não consigo pensar que uma faculdade consiga fazer um negócio em ser um grande negócio aí, muito diferente desses valores, concorda? Acho que os valores são mais baixos. Então, digamos que eu vá lá e celebre um contrato de, sei lá, de R$1 milhão para comprar A4. Não sei, né?
me parece que esse contrato é o valor é muito excedente, né? Me parece que, por que será que o Juliano teria poderes para tudo isso? Então, quando isso acontece, ó, o terceiro conhecia do excesso do mandato. Então, está evidente que o Juliano não teria essa possibilidade de gastar R$ 1 milhão na conta da UniFCV, mesmo ele sendo o administrador da sociedade. E a última possibilidade, ó, a operação realizada for evidentemente estranha ao objeto social da pessoa jurídica. Então faz de conta que eu sou aí o administrador da UniFCV e eu vou lá como é que chama lá, na concessionária Mercedes, vou lá na divisa e compro uma Mercedes para eu andar. Quer dizer, pera lá, me parece-me que o objeto social aí da faculdade é a prestação de serviços educacionais. O que um carro de luxo, um carro importado tem a ver com a prestação de serviço educacional? Nada. Sem ser a minha vontade de andar num carro novo, não tem nada. Então, quando essa operação for evidentemente estranha ao objeto da sociedade, um caso como esse, né? Para que uma faculdade precisa de um carro de luxo? Acho que não há necessidade. Então, evidentemente que essa operação ela é o que? Estranha ao objeto aqui para o desenvolvimento aqui dessa sociedade. Então, nessas três circunstâncias, nessas três situações, são excludentes de responsabilidade por parte da sociedade. Isso aqui é uma questão controvertida. Qual questão controvertida? Os artigos 47 e o 1174 constituem regras gerais aplicáveis a todas as sociedades. Afirmam que as restrições aos poderes do administrador podem ser opostas a terceiro, sim, desde que estejam averbadas no registro da sociedade ou conhecidas do terceiro que as tratou. Eu penso que se eu fosse advogado de uma sociedade, eu faria a averbação, o registro lá na junta comercial da limitação dos poderes desse administrador. Eu não tenho sombra de dúvidas que, sendo um estudioso aqui do direito empresarial, eu tomaria essa cautela, sabe por quê? Eu não vou deixar o cara ir lá fazer o que quer. Então eu já atendi alguns casos no meu escritório em que talvez por falta de limites a esse poder de administração, muitas empresas acabam se contraindo dívidas, acabam sendo lesadas, acabam sendo roubadas aí pelo administrador por falta do que? De limite nos poderes. Prof, como é que eu coloco esses limites? Faça um termo e faça lá o registro na junta comercial ou na própria nomeação, se for aí no contrato de sociedade limitada, já indique quais são esses poderes desse administrador, seja ele terceiro ou seja ele sócio aqui da nossa sociedade limitada. Então, assim, com um novo regime, qual que é o novo regime? O Código Civil de 2002. Seria sempre necessária a consulta ao contrato social para se saber se a sociedade seria regida pelas regras da sociedade simples ou pelas regras da sociedade anônima. Na primeira jornada de direito comercial, sufragou, ou seja, escreveu, né, consagrou o enunciado que entende que o artigo 1015, então mais um artigo aí para vocês anotarem, parágrafo único do Código Civil, deve ser aplicado à luz da teoria da aparência e do primado de boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial. Isso nada mais é do que dizer que queremos que o princípio aí da aparência, que os negócios empresariais sejam mantidos e que não causem aí polêmicas, não causem dúvidas a quem estiverem celebrando estes negócios. Particularmente, eu recomendo a consulta na junta comercial ou a certidão simplificada ou a certidão, né, se você pode pedir uma explicativa para que não haja sombra de dúvidas. Se eu fosse consultado para fazer um parecer sobre isso, eu faria o pedido dessas certidões porque eu acho que são importantes. Então, até aqui nós estamos falando de responsabilidade por atos do administrador da sociedade limitada. Conselho Fiscal, como é que funciona o Conselho Fiscal na LTDA? Similarmente ao que já ocorre nas sociedades anônimas, que a gente vai ver alguma coisa sobre isso, o Código Civil permite que o contrato social institua um conselho fiscal na sociedade limitada, com o intuito do que? Fiscalizar a sociedade pelos administradores. Nossa, isso aqui só coloquei isso. Então, é possível, se vocês acharem necessário,
a criação de um conselho fiscal na sociedade limitada. Quando você se deparar com uma sociedade limitada que possui um conselho fiscal, isso aqui é órgão de sociedade anônima, evidentemente que a gente está aplicando de forma subsidiária a Lei 6404/76. Então, isso aqui não fica complicado, isso aqui não é complicado, isso aqui é simples, mas você tem que ter essa anotação. Sócios, para a gente ir embora daqui a quanto? 22 minutos. A princípio, quaisquer pessoas podem ser sócios de qualquer sociedade. Essa regra está muito geral, né? Então, vamos começar a especificar isso aqui? Olha só, desde o primeiro dia de aula eu faço essa pergunta para vocês. E o incapaz pode ser empresário individual? O incapaz pode ser MEI? O incapaz pode ser EIRELI? Depois eu perguntei se ele podia participar de uma sociedade em nome coletivo, numa comandita. E agora eu faço-lhe a pergunta. O incapaz pode participar de uma sociedade limitada? Tempo. Por que, Lorena? Não pode? Sim ou seu? Por quê? Por sucessão, Felipe, assistidos ao seu. Então, olha lá, né? Vocês todos têm meia razão. E tá tudo questão meio correta, né? Por quê? Na sociedade limitada, os incapazes podem ser sócios sim, sabe por quê? Porque a responsabilidade é limitada, não é? Agora, vamos ser coerentes? O incapaz ele não pode assumir um ato de gerência. Então, ele pode até participar aqui do contrato de sociedade limitada, mas ele não pode ser o administrador, né? Pelo amor de Deus, não tem como. E tem mais uma coisinha. Lembrem-se lembram-se que nós falamos que quando o capital social não está devidamente integralizado, ou seja, nós deixamos um dos sócios acabar de colocar o dinheiro dele mais para frente. Quando isso acontece, os demais sócios respondem de que forma? Solidária e subsidiariamente. Lembram-se que eu fiz piadinha e disse assim, dentro do direito empresarial não tem o maior mal que você pode desejar ao próximo é que ele seja solidário a alguém. É ou não é verdade? Então, aqui, se você estiver em uma sociedade limitada em que o capital social não está inteiramente integralizado, você não pode permitir que o incapaz faça parte. Por quê? Porque se houver um prejuízo, o incapaz pode ser chamado aqui a responder de forma solidária. E eu não posso permitir que o incapaz tenha o seu patrimônio colocado em risco. Isso aqui é pilar dentro do direito empresarial. Estão lembrados? Todas as vezes que você pensar em incapaz, você tem que lembrar. Eu preciso assegurar o patrimônio do incapaz. Eu não posso colocar o patrimônio do incapaz em risco. Por quê? Porque ele não consegue expressar a sua vontade. Então, aqui no caso das sociedades limitadas, não é difícil o raciocínio. Ele até pode participar, desde que ele não tenha ali poderes de gerência, não seja o administrador, e a sociedade esteja com o capital inteiramente integralizado. Então, cuidado com isso, porque qual é a possibilidade de eu perguntar isso aí na prova? 100%. 100%. Concordo. Olha que pergunta boa. Explique se o incapaz, né? Ou só pergunta. O incapaz pode fazer parte da sociedade limitada? Justifique sua resposta. Aí o pessoal vem com aquelas fórmulas, né, que o Dr. Google responde, mas a resposta era simples. 11.1 Sócio remisso. Quem que é o sócio remisso? Sócio remisso é aquele que não cumpriu as suas obrigações sociais. Então, vencida a obrigação, a sociedade deve, não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. A sociedade deve notificar o sócio para que em 30 dias cumpra a sua obrigação. Artigo 1004 do Código Civil. Ele tem que ser notificado, o sócio remisso está diretamente ligado a ser devedor ali, não ter integralizado as suas cotas ali na totalidade ou de forma parcial. Então ele vai ser notificado por vocês como advogados para efetuar o pagamento, né? Não pode notificar antes do vencimento, mas chegando a data do vencimento ele não cumprindo sua obrigação, é dever aqui da sociedade limitada promover uma notificação para que ele seja devidamente constituído em mora. Ou,
né, passado esse prazo aí da notificação, se ele não se manifestar, eu posso fazer o quê? Eu posso notificar ele dizendo, ó, tchau camarada, aqui você não vai mais ficar, porque já que você não pagou, eu vou te excluir. Então, uma das modalidades de exclusão dos sócios na sociedade limitada é ele ser um sócio remisso, que ele não quitou, ele não pagou a sua cota, as suas cotas, e com isso nós vamos retirá-lo da sociedade. Como é que funciona a responsabilidade de cada sócio, né? Isso aqui é a cereja do bolo, né? A responsabilidade de cada sócio, ela é restrita ao valor das suas cotas, havendo solidariedade na integralização do capital social apenas quando você deixar o terceiro ou outro para integralizar no futuro. Artigo 1052 do Código Civil. Penso eu que de todos os artigos que nós tratamos hoje, esse é o mais importante. Por que esse é o mais importante? Porque esse aqui traz o fundamento da sociedade limitada. Qual que é o fundamento da sociedade limitada? É o sócio ser responsável de acordo com a sua participação no capital social. Tem exceção? Pergunta da prova. Existe exceção à responsabilidade limitada em uma sociedade limitada? Existe. Qual que é a exceção? A exceção é você ter deixado um dos sócios, né, integralizar futuramente o seu capital social. Enquanto ele não pôr todo o dinheiro dele, você é o quê? Solidário. Se você é solidário, então eu vou extrapolar o valor da sua cota. Entenderam esse raciocínio? É simples para mim, mas você precisa ter entendido. Estão jantando. Bom, a Lorena vai acertar na prova, a Naomi não respondeu, o Murilo também vai acertar. O resto tá jantando, hein? Eu já não jantei ainda, mas a janta é só mais tarde. Essa é uma hora boa para jantar, né? Meu nutricionista também colocou, acho que é 7h30 que ele colocou também para eu jantar, que meu celular, meu relógio já me avisou aqui, mas eu nunca janto 7h30, né? Porque 7h30, ou você tá na rua, ou você tá na aula, né? 7h30 eu não tô bom para jantar, assim, é muito cedo, eu acho também. Eu acho que 7h30 não é uma boa hora, não. Eu acho que entre 8h30 e 9 horas é um horário melhor. No entanto que a ceia da noite ele colocou, que horas que ele colocou? Acho que é 22 horas, 10 horas. 10 horas eu tô dando aula, quer dizer, até que eu termino a aula, até que eu, né, dou uma pensadinha aqui, alguma coisa, já deu 10h30, daí você vai comer já para dormir, né? Não dá, né? Aí tá ficando difícil. Recesso, a gente estava falando do remisso, senão a gente não termina aqui a nossa conversa hoje, que eu quero terminar essa conversa hoje, porque a semana que vem a gente pode conversar sobre outra coisa. Então, quem que é o sócio recesso, né? Nos termos do artigo 1077, então mais um artigo aí para vocês anotarem na sua remissão de artigos, é autorizada a retirada do sócio quando houver o quê? Modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação por outra ou dela por outra, fixando o prazo de 30 dias para tal exercício. Recesso é o direito de eu sair da sociedade. Aqui na sociedade limitada, o Código Civil ele traz algumas especificações, né? Eu posso pedir para sair exatamente quando ocorrer isso, quando ocorrer uma modificação do contrato social, quando houver uma fusão, quando ocorrer uma incorporação, seja ela incorporando o outro ou ela sendo incorporada, aí no prazo de 30 dias. O que acontece aqui? O que a doutrina vem falar para nós? A doutrina ela traz uma solução um pouquinho diferente, faz uma crítica ao Código Civil. Por quê? Eu até concordo com a crítica da doutrina. Você vai dizer, mas quem é você para discordar? Ué, eu sou estudioso, eu posso discordar também. Ué, vocês também podem até discordar, ué, desde que você tenha fundamento. Mas aqui eu vou concordar com a questão da doutrina e discordar do Código Civil. Sabe por quê? Quando a gente trata de um contrato por prazo indeterminado, normalmente, pelo menos as sociedades limitadas que eu já vi contrato social, o prazo dela é indeterminado. Você não sabe quando ela vai acabar. O que acontece? Você vai deixar a pessoa... Eu sou obrigado a ficar sócio o resto da minha vida? Eu não sou obrigado a nada, gente. Só sou obrigado àquilo que a lei me obriga, não é? Então, o que acontece? Eu posso sim denunciar esse contrato e fazer a minha retirada. Isso aqui é princípio do direito contratual, não é verdade? Eu posso, tudo na vida é permitido, mas não quer dizer que não tem uma consequência. Eu posso rescindir um contrato antes do término dele? Claro que eu posso. Ah, mas vai ter multa. Mas quem falou que eu não posso? Eu posso tudo. Agora, não quer dizer que esse tudo não vai ter consequências. Então, aqui na sociedade limitada, os doutrinadores fazem essa crítica ao Código Civil, eu acho ela muito pertinente.
Porque se você voltar aqui para o 1077, ó, o 1077 traz de forma específica aquilo que ele achava, aquilo que o legislador disse que você poderia se retirar nessas situações. Mas e se não ocorreu nenhuma dessas situações? Se eu quero sair porque eu quero sair? Se eu quero sair porque eu quero sair, eu não sou obrigado a ficar, eu posso notificar e posso me retirar sim. O que trata a lei quanto à sociedade simples, né, quanto ao direito de retirada, né? Há disposição expressa nesse sentido, sendo disposição aplicável de forma supletiva às sociedades limitadas. Então, quando nós vamos fazer isso aqui, também a gente não faz tão sem, digamos assim, sem fundamento legal. A gente se baseia aqui na sociedade simples, né? Trata-se do princípio de que ninguém é obrigado a ficar preso a um contrato a vida toda, não se podendo cogitar da aplicação das regras das sociedades anônimas, na medida em que essas não têm natureza contratual. Nesse item, de forma pontual, o direito de recesso, eu não posso aplicar a lei das SAs aqui, porque a sociedade limitada é uma sociedade contratual. Nós sentamos e redigimos um contrato de sociedade. Lá na sociedade anônima, que nós não estudamos ainda, é uma sociedade institucional, ela tem um estatuto registrado junto ali com o seu ato constitutivo. São coisas diferentes, são coisas distintas. Eu não posso mudar o estatuto, concorda? Se eu sou apenas um acionista. Imagine eu mandando um e-mail lá para o diretor do Itaú dizendo: ô seu diretor, eu tenho aqui umas açõezinhas aqui do Itaú, né? E eu queria mudar uma regra aqui, uma cláusula do estatuto. Ele vai dizer: como? Né? Não cabe isso. Né? Então não cabe. Agora, já numa sociedade limitada, aí é diferente, né? Eu sendo um sócio, eu posso modificar uma cláusula. Então, cuidado aqui nessa questão do sócio, o direito de recesso, porque não se aplica as regras da sociedade anônima. Exclusão do sócio, para a gente ir embora daqui a pouco. Item 13, nós vamos até o item 15, né? A parte do recesso que é de iniciativa do próprio sócio, esta também pode sair da sociedade por liberação dessa, ou seja, exclusão do sócio. O direito de recesso é o direito do sócio sair, e a exclusão do sócio é o direito da sociedade tirar ele. Então, vendo que são coisas diferentes? Uma coisa é eu querer sair, outra coisa é a sociedade querer que eu saia. Então, cuidado com o que eu vou dizer. Admite-se a exclusão extrajudicial de um sócio por justa causa, desde que haja previsão expressa no contrato social. Mais um artigo aí para você anotar na sua remissão de artigos. Artigo 1085. Se você constou de forma expressa no seu contrato social que existe a possibilidade de fazer a exclusão extrajudicial quando ocorrer uma justa causa, o que acontece? Você não depende do judiciário. O cara cometeu uma justa causa, você tem isso aqui no seu contrato, você vai lá e exclui ele de forma extrajudicial. É fabuloso essa possibilidade aqui do Código Civil 2002. Agora, né, quais são os requisitos para que isso ocorra? Deverá ser deliberada, aliás, a exclusão de maneira geral deverá ser deliberada pela maioria de todo o capital social. Então, como é que nós vamos votar quem vai sair da sociedade? Maioria do capital social. Deverá ser uma assembleia com finalidade específica. E o sócio que a gente quer excluir ele tem que ser notificado para fazer defesa, concordam? Aqui nós estamos pensando naquilo que é certo, não estamos pensando em pôr gato no saco. Possui um prazo decadencial de 3 anos para anulação. Então, a partir da decisão, começa a correr um prazo decadencial de 3 anos para você entrar aí com o pedido de anulação dessa exclusão. Não se trata de um ato discricionário da sociedade, deve haver uma justa causa. Então, a sociedade não pode: eu briguei com o meu sócio, agora eu vou tirar ele da sociedade. Não é ato discricionário, gente. Tem que haver justa causa. Isso aqui é bem importante. E querem ver mais uma coisinha que é importante? Fique atento. A ausência de cláusula contratual não implica na impossibilidade de exclusão. Então, eu não coloquei a cláusula, não quer dizer que eu não posso excluir. Só quer dizer que eu vou ter que fazer o quê? Entrar com uma ação de exclusão judicial. A exclusão é um direito inerente à finalidade comum do contrato de sociedade e, por isso, independe de previsão contratual. Se eu não pôr nada, não quer dizer que eu não possa excluir. Só quer dizer que você vai ter que procurar a justiça para fazer a exclusão desse sócio, desde que haja a justa causa. Terceiro ali, a presença ou não de previsão contratual influenciará apenas na forma de exclusão judicial ou extrajudicial e não na sua possibilidade. Então, cuidado que isso aqui tem cara de afirmativa, de questão objetiva da prova, né? É verdade que não se pode fazer a exclusão do sócio se não tiver sido contemplado no contrato social essa possibilidade? Falso.
A exclusão é um direito decorre aqui do próprio direito civil. Porém, se eu colocar isso de forma expressa, eu posso fazer de maneira extrajudicial. Aqui essa curiosidade é bem interessante, é o raciocínio quando eu estou falando de um sócio que seja majoritário. Ó. O mesmo raciocínio deve ser aplicado para a exclusão de um sócio majoritário, pois em relação a este não será exigida a maioria do capital social para deliberar a exclusão dele extrajudicialmente. Por quê? Eu sou majoritário, sou eu que tenho o poder. Então, quando eu vier a cometer uma justa causa que eu poderia ser excluído de forma extrajudicial, por eu ser o sócio majoritário, eu dependo do quê? De decisão judicial. Isso aqui é uma curiosidade muito importante, muito interessante, que tomara que volte para vocês na prova. 14. Olha só, para a gente ir embora daqui a pouco. No capítulo do Código Civil sobre as sociedades limitadas, não há qualquer regra sobre as implicações do falecimento de um sócio, devendo ser aplicadas imposições ou as disposições da sociedade simples. E o que falava a sociedade simples, né? Uma sociedade de pessoas, evidentemente que não pode ocorrer a transmissão direta de um herdeiro para outro. Então, veja, o Código Civil não trata desse assunto, né, na parte da sociedade limitada. Como não trata, você vai aplicar de forma subsidiária a lei da sociedade simples, que proíbe. Aqui eu quero falar mais um pouquinho, já que eu não coloquei. Ou seja, se o senhor quer fazer alguma coisa diferente daquilo que a lei está dizendo, você vai ter que escrever no contrato social. Se você não escrever no contrato social, nós vamos aplicar as regras da sociedade simples e não haverá sucessão aqui no caso de morte de um dos sócios. Cuidado com isso, porque isso aqui a gente é induzido em erro. A gente pensa que a sociedade limitada é uma sociedade empresária, é uma sociedade de responsabilidade limitada. Então, qual o problema de ter a sucessão dos herdeiros? Problema nenhum. O problema é que se você não constou no contrato social, não é possível, que nós vamos aplicar as regras da sociedade simples. E na sociedade simples nós não temos essa sucessão, que vai desembocar no nosso último item. Em não sendo possível a sucessão, por exemplo, né, o que acontece? A gente vai ter que promover a dissolução parcial dessa sociedade, que de acordo com o CPC de 2015, é um procedimento especial regido nos artigos 599 a 609. Tal procedimento pode ter como objetivo o reconhecimento da resolução por morte, recesso ou exclusão e o pagamento da apuração de haveres, ou somente um desses objetivos. Então, a ação de dissolução parcial de sociedade eu posso usar para a morte de um sócio, eu posso usar para o sócio recesso, ou posso inclusive usar ali para a questão da exclusão quando ocorre a justa causa, e eu posso usar dessa ação para que eu faça o pagamento dos haveres. Como assim, professor? Num desses casos, digamos que os herdeiros ali no caso de morte não concordam com o valor que eu estou querendo pagar para eles como liquidação das cotas do falecido. Se não concorda, eu vou entrar com uma ação de dissolução parcial da sociedade, a gente vai apresentar o balanço especial e eu vou depositar em juízo o valor que eu entendo que é correto. Olha, eu aprendi uma coisa na vida. Tirando a questão da solidariedade, quando você é bom e tem dinheiro aqui no direito empresarial, o que você faz com os outros que não querem admitir a sua vontade? Você vai lá e deposita em juízo. Né? Você demonstra que o dinheiro, né, não é essa aí a sua discussão, até porque se está depositado em juízo, você não está em mora, você está em dia com as suas obrigações. E quem quer receber, querido, que vá lá e discuta em juízo e preste caução e faça o que tiver que fazer. Eu parto desse pressuposto. Direito empresarial é direito dos negócios, não é direito para amador aqui, quem não quer pagar as coisas, concordam? E com isso, olha só, deu quase que exato o tempo, não fiquei enrolando muito. Bem objetiva, não pensem vocês que com 2 aulas vocês ficaram muito experts na sociedade limitada. Por quê? Porque tem gente que faz uma dissertação de mestrado sobre a sociedade limitada, tem gente que faz tese de doutorado sobre a sociedade limitada. Então, com 2 horas, né, você teve 2 horas de aula comigo sobre isso, né, não dá para você achar que você é doutor em sociedade limitada. Eu recomendo pelo menos uma leitura lá no capítulo do Marlon Tomazete, mas deixa essa conversa toda dar uma sentadinha aqui na sua cabeça, depois você reassiste essa aula com calma e, se for necessário, faça a leitura lá do Marlon Tomazete, que eu acho que vai te ajudar bastante. Combinado? Eles nem respondem. Estando tudo combinado, né?
Eu desejo para vocês um resto maravilhoso de semana, né? Ótimo, bom de semana, bom final de semana. E na quarta-feira que vem nós estaremos aqui com certeza para conversar sobre um outro assunto. Combinado? Tudo de bom para vocês. Vamos terminar com um som em alto astral, para vocês tenham a segunda aula e eu também, né? Agora é hora de jantar para quem não comeu. Tchau, gente. Tudo de bom. Até quarta-feira.